No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou Sara Antunes e comigo tenho José Cardoso Botelho, diretor-geral da Vanguard Properties, um promotor imobiliário que atua em Portugal. José Cardoso Botelho tem uma vasta experiência no setor imobiliário, quer na área de promoção, quer no seu rendimento, e é um grande conhecedor do mercado imobiliário, e é sobre este setor que hoje vamos falar aqui. Bem-vindo, José, obrigada por ter aceitado vir ao nosso podcast. Vamos, se calhar, começar a recuar um bocadinho no calendário e olhar um bocadinho para 2022 e gostaria de saber qual é o balanço que nesta altura, que já o ano já fechou, qual é o balanço que faz do mercado imobiliário português do ano passado? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Muito gosto aqui de estar convosco. Bom, o relativamente 2022 foi, de alguma forma, melhor até do que nós esperávamos. Começava quando deu o Covid. Muitos diziam que 2020, 2021 e 2022 ia ser anos muito problemáticos. Eu sempre achei o contrário. E, de facto, 2022 terá sido talvez o melhor ano de sempre em termos de volume de vendas em Portugal. Aliás, recentemente, notícias no Jornal Económico publicada com um comentário da GLL dizia que a soma do mercado imobiliário comercial e residencial terá chegado a cerca de 34 mil milhões de vendas, o que significa 31 mil milhões de vendas residencial, o que significa talvez o melhor ano de sempre alguma vez registrado em Portugal e, portanto, só se pode concluir que, de facto, 2022 foi um ano muitíssimo bom, sendo que foi bom não só porque o mercado internacional continua forte e pujante, mas também o mercado nacional continua a comprar. Esse é um tema que às vezes é mal compreendido em Portugal. Costuma-se dizer que muita gente diz que só se constrói para estrangeiros, e não é verdade. O mercado português continua a comprar e o mercado, enfim, tem subido de preço, o que não é necessariamente algo muito positivo para quem quer comprar, mas é positivo para quem é proprietário, porque não é preciso esquecer que mais de 50% dos portugueses são o principal ativo que têm é justamente o imobiliário. E, portanto, julgo que 2022 foi, ao contrário de muita gente, um ano excepcional e, portanto, acredito que tenhamos condições, apesar de tudo, em 2023, para que este ano, o novo ano, também não seja um ano nada negativo. Como ainda agora referiu, havia muitas pessoas que perspectivavam nos últimos anos quase um descalabro, umas bolhas, um rebentar de bolha no mercado imobiliário. Ao contrário dessas perspectivas, como ainda agora referiu, não houve nem queda de preços, nem queda de transações, por assim dizer. O que é que justifica este comportamento face àquilo que eram as perspectivas, claro? Bom, depende das perspectivas de quem, não é? Portanto, o que se passa é como em tudo, seja nos negócios, seja no imobiliário, seja no futebol, toda a gente opina, mas não há muitos que conheçam. E, portanto, quem opinava, de facto, faz comentários sobre o mercado imobiliário desconhecendo a realidade do mesmo. Não é? Desde logo, um dos temas que continua a ser, talvez, a razão pela qual o setor imobiliário continua a subir de preço, em termos médios, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em qualquer outra cidade, é o facto da oferta ser escassa e a procura ser elevada. E como digo, a procura quer de nacionais, quer de estrangeiros. Nós, em 2021, se não me engano, os clientes estrangeiros representavam cerca de 6%, em 2022 diz que terá chegado a 10%, obviamente nos segmentos mais altos a porcentagem será diferente, mas, em todo modo, o que significa que o mercado imobiliário manteve-se resiliente, o que é muito importante também para o setor e a fileira industrial, que é um tema que às vezes nós nos esquecemos, mas é muito importante porque não é, muitas vezes diz, bom, o gasto imobiliário não cria riqueza, não é verdade. As unidades fabris produzem para vender, e vender para quem? Nomeadamente quem faz edifícios de habitação, de comércio e de escritórios. E, portanto, acreditamos que, de facto, 2021, 2022, 2023 poderá considerar um ano bom, nomeadamente pela falta da oferta. Portugal continua a ter condições, em termos de escolha, enquanto destino para investir e, sobretudo, para viver, muito positivas. Continua a ser um país muito seguro, com uma belíssima qualidade de vida, e isso é cada vez mais apreciado, nomeadamente por clientes de países como, por exemplo, os Estados Unidos,
que descobriram Portugal há pouco tempo e que hoje são talvez o maior cliente em termos de preço médio na área da hotelaria, mas também são um grande cliente já no setor imobiliário. Aliás, nos próprios Golden Visa, já nos últimos meses, salvo erro, são também o número em Portugal. E, portanto, todas estas condições mantêm-se. Obviamente, o tema do aumento da taxa de juros, que muita gente analisa como, enfim, um problema, de facto é um problema para os segmentos mais baixos, mas para os segmentos mais altos não é de facto um problema, porque a maior parte das pessoas não utiliza dinheiro emprestado e, portanto, nesse ponto de vista, o que nós temos vindo a ver em 2022 foi uma situação curiosa. Por um lado, uma redução significativa no prazo de decisão na aquisição, ou seja, em termos médios nós tínhamos cerca de 122 dias quando alguém nos contactava e tinha em mente comprar qualquer coisa e até a celebração do contrato de promessa ou da escritura passavam cerca de 122 dias e neste momento passa menos de 70. E a segunda questão a segunda critério interessante é que o rácio de conversão de uma lida em venda subiu para mais do dobro. E eu julgo que uma das explicações tem a ver, por um lado, a escassa oferta que existe no mercado e, portanto, as pessoas tentam, quando encontram algo que apreciam, decidem mais depressa. E o segundo é justamente por causa da inflação, que as pessoas pensam que se não comprarem agora, mais cedo o preço vai aumentar e, portanto, mais vale ter a partir de agora. E, portanto, a inflação, por vezes, tem estes efeitos que não são sempre necessariamente negativos, mas claro que o impacto é diferente em função do mercado a que se destina. Estamos a falar aqui de compradores para residir ou compradores para investir? A maior parte para residir. É preciso por isso é que às vezes em Portugal faz-se muitas vezes analogias com situações que acontecem em outros mercados, onde existem fundos, por exemplo, que compram milhares ou dezenas de milhares de habitações para alugar, ou para arrendar, já dizendo. Ora, não é o caso em Portugal, não é? Praticamente não há fundos de investimento que compram edifícios, até porque não há edifícios para arrendar. E, portanto, a maior parte deles compra para residir, alguns nem sempre vêm imediatamente, a mudança demora algum tempo, nós vemos isso, mas, por exemplo, no caso no Algarve, nós temos cerca de 80 ou 90 clientes norte-americanos e a maior parte deles estão neste momento à espera que os apartamentos sejam entregues para se mudarem para Portugal. Portanto, há um misto e a população estrangeira está a aumentar e isso é bom porque, como sabem, nós temos um problema não só de perda de população, mas também envelhecimento. E, portanto, a vinda destes novos influxos de pessoas, quer para trabalhar, para investir, ou para viver, e em idade ativa, que é o que está a acontecer agora. Nós estamos a receber muito clientes estrangeiros, nomeadamente norte-americanos, famílias, portanto, em fase ativa. E, portanto, não é só já como era no passado, pessoas que vinham formados e que vinham para Portugal, não. Agora são pessoas mais jovens, qualificadas, que vêm para Portugal viver. E isso, obviamente, no conjunto, é muitíssimo importante para o nosso país. Falou da escassez de oferta, é algo que nos últimos tempos, arrisco dizer, nos últimos anos tem sido recorrente, falar sobre escassez de oferta no mercado imobiliário português. Como é que se resolve isso e onde? Porque algumas das críticas e os últimos dilúvios de chuvas falam também sobre a questão da construção nos centros das cidades, por exemplo. Como é que se resolve esta falta de oferta? Bom, em primeiro lugar, resolve-se promovendo a disponibilização de mais terrenos para a construção. Aquilo que se passa, muitas vezes, não tem as situações que podem acontecer quando há chuvas torrenciais, nomeadamente, muitas vezes têm problemas de falta de infraestruturas, não é só, ou de limpeza, ou as duas coisas. Não é só um tema de ocupação de solos. Eu recordei isto só para... no último mês temos ouvido falar muito sobre isso e já há algumas câmaras que suspenderam ou congelaram os licenciamentos, por exemplo, para construção em algumas áreas, nomeadamente relacionado com esse tipo de questões também, não é? E eu sei, a questão é, não está tudo relacionado com construção, claro, mas contribui também, não é? Sim, mas enfim, é preciso que as infraestruturas estejam feitas e devidamente dimensionadas para o efeito. Nós, por exemplo, no caso do Algarve, estamos a fazer justamente um edifício em que investimos a pedido da autarquia uma determinada quantia de dinheiro para ajudar a resolver o problema, porque
o centro está abaixo da cota do mar e, portanto, era preciso criar novas infraestruturas, nomeadamente no saneamento básico. E, portanto, nós contribuímos, e justamente essa obra que está neste momento em fase de ser concluída vai fazer com que as cheias não aconteçam naquela região. E, no fundo, é o que Lisboa que está a fazer esta grande obra. É uma obra que já se fala há mais de 50 anos e, portanto, se tivesse sido feita em devido tempo, o Val de Alcântara não tinha os problemas que tem atualmente. E no caso do Porto, enfim, aquilo que terá acontecido terá tido uma razão muito específica, porque não é usual. Mas pronto, para dizer, voltando à questão, o problema é que nós estamos a produzir muito menos casos do que precisamos. E este problema tem várias formas de avaliação, digamos, ou de análise. Primeiro, se nós formos a ver relativamente à primeira parte da década do século XXI, nós estamos a produzir cerca de 80% menos de casas do que se fazia nos primeiros 10 anos. Isto é uma redução brutal, não é? Sendo que o volume de vendas, em valor é o número 1, 2022 será o número 1, no 2021 terá sido no segundo, e em termos de valor absoluto, em termos de unidades, estará nos top 4 de sempre do país. Estamos enquanto, por exemplo, em 2002, se não me engano, produzimos mais de 100 mil casas, 104 mil, se a memória não me falha. O ano passado, provavelmente, andámos ainda a 17 mil, 18 mil. E, portanto, isto mostra bem, se temos um ano em que temos mais vendas, quer em valor, quer em unidades, mas temos muito menos produção, obviamente a consequência óbvia é que a lei da procura, da oferta da procura aplica-se e, portanto, sobem os preços, não só na capital, mas também nas zonas limítrofes. Temos um problema de licenciamento, não é? O problema de licenciamento faz com que os edifícios demorem muito tempo a serem... obter uma licença de construção e, portanto, por sua vez, os construir. Vou dar um exemplo. No caso específico da Vanguarda, o nosso primeiro ativo comprado foi comprado em 30 de março de 2016, de um ativo que teria sido comprado por um por um investidor que comprou a Câmara Municipal de Lisboa em agosto de 2015 e terá submetido um PIP em outubro de 2015. Bom, ainda não temos a licença de construção. Hoje. 2016. Portanto, um licenciamento que foi iniciado em 2015. E porquê? Porque são todo um conjunto de vicissitudes que os processos vão ter, e não é caso único. O segundo projeto que nós compramos na Lapa, que foi em junho de 2016, também ainda hoje não tem licenciamento. E, portanto, com este tempo tão alargado para obter licenciamento, e há várias contas que, enfim, dependendo do custo do terreno, mas que apontam para um custo adicional na construção de cerca de 500 euros por metro quadrado por cada ano de atraso no licenciamento. Se nós olhássemos para 7 anos de licenciamento, significava que o custo já tinha aumentado 3.500 euros por metro quadrado. 3.500 euros já é mais do que o português pode pagar se o terreno custa zero. Portanto, isto dá uma boa indicação do custo do tempo e dos problemas que são causados pelos atrasos no licenciamento. E, portanto, hoje em dia, aliás, temos muitos edifícios do Estado que não estão a ser reabilitados. Já podia ter havido um parque muito maior de edifícios, hospitais, quartéis, etc., que estão ainda fechados e há tantos anos. Não é? Todos estes processos demoram muito tempo. Certo é que existe um espaço, muitas vezes não é preciso ocupar novos espaços. Depois há um tema que, se calhar, nós temos que olhar não só necessariamente em Lisboa, mas, enfim, noutros sítios, que é a construção em altura, não é? De facto, nós limitamos muito a construção em altura, coisa que muitos países já não fazem. E, de facto, a melhor maneira de ocupar menos solos, mas haver uma maior concentração de pessoas, é justamente construir em altura. Portanto, diria que a solução passa por um conjunto alargado de soluções, não há uma solução mágica, mas, enfim, a resolução do prazo de licenciamento, disponibilização de mais terrenos para construção em altura, são várias as opções que podem se colocar, dependendo dos casos, obviamente, cada cidade tem o seu problema específico para construir mais. Depois há um tema que não se aplica muito em Lisboa, mas em algumas regiões, sobretudo regiões que são essencialmente mais dedicadas ao turismo. Hoje em dia temos uma característica interessante, que é a seguinte: muitas vezes, próximo da orla costeira, se for ver terreno, a maior parte dos terrenos que estão junto à orla costeira são sempre dedicados a turismo, ou hotelaria, ou condomínios turísticos. Mas hoje e eu percebo que no passado o objetivo era criar emprego. Ora, hoje em dia temos um problema ao contrário, que não há pessoas para trabalhar nessas áreas. Ou há cada vez menos. E, portanto, temos cada vez mais zonas que são muito sazonais. Portanto, tem razão, a forma de combater a sazonalidade é converter
muitos desses terrenos, em vez de serem turísticos, serem residenciais, porque há pessoas que querem lá viver permanentemente. E o Algarve é um bom exemplo. E, portanto, libertávamos muitos terrenos que hoje não estão construídos porque não há mercado para tudo, em termos turísticos, e, de facto, há uma dificuldade cada vez maior de arranjar empregados para trabalhar no turismo. E, portanto, essa também seria uma boa solução, repensar nos licenciamentos ou no uso que é dado a determinados terrenos, nomeadamente em tudo o que é a orla costeira, sobretudo a sul. E nas grandes cidades, referiu aí os edifícios do Estado, por exemplo, que alguns deles estão abandonados, não é? E falamos do Estado, mas haverá outro tipo de edifícios abandonados. É viável reformular um edifício desses para a habitação, por exemplo? É. Ou é preferível mandar abaixo e construir tudo de novo? Bom, depende, mas em geral é mais fácil reabilitar um edifício antigo para a habitação do que, por exemplo, para escritórios. Os escritórios muitas vezes têm necessidades, nomeadamente de pé direito, que podem não ser compatíveis com determinado tipo de edifícios. Vou dar o exemplo do nosso Castilho de 23, que era um edifício justamente do Estado. Foi um edifício que foi ocupado durante muitos anos pelo Ministério da Agricultura e que, para os estándares atuais, o pé direito já não seria um pé direito adequado para fazer um escritório com qualidade. Nomeadamente por causa de todas as áreas técnicas que exigem o edifício de hoje de qualidade, não tinham o pé direito necessário. E, portanto, a conversão em habitação... Era baixo ou alto? Baixo. Ou seja, hoje em dia, o facto de ter zonas técnicas no solo para passagem de cabelagem, sistemas de ar-condicionado mais sofisticados, obriga a espaços mais amplos, quer no teto, quer no chão. E, portanto, a soma dessas áreas digamos, a área que ficava disponível não cumpre hoje os requisitos que as empresas que querem situar-se no centro da cidade exigem, não é? Depois as certificações, etc. Portanto, é mais fácil converter um edifício dessa natureza em geral em comércio disparate, em residencial do que em escritórios. Agora, cada caso é um caso, mas, por exemplo, nós temos 2 edifícios, portanto, o Castilho de 23 e o Oitavo, que eram justamente edifícios de escritórios, um dos anos 70 e outro dos anos 80, que, passados poucos anos, já não tinham condições para se manter como edifícios de escritórios e foram convertidos em habitação. E essa seria uma forma mais rápida de dar mais casas, de disponibilizar mais casas no centro da cidade, ou não? Sim, claro que sim. Portanto, aliás, eu acho que os programas, o Estado, o problema da habitação não se vai resolver só com o Estado, não é? Tem que estar todos, tem que haver aqui uma comenda de interesse entre o privado e o Estado, porque a capacidade de executar dos privados é muitíssimo maior, não é? E, portanto, qualquer solução que passe só pelo problema dos privados ou só pelo público tenderá ao fracasso. Obviamente que é preciso criar todo um conjunto de condições para que esse investimento e essas casas sejam feitas a preços competitivos, desde logo o licenciamento, obviamente, quanto mais tempo demorar, mais caro fica, mas também ao nível fiscal, não é? Portanto, nós temos uma fiscalidade pesadíssima sobre o imobiliário e há impostos, aliás, que só se incidem sobre o imobiliário, o chamado imposto de Martaga, só se aplica sobre o residencial, e o que é um verdadeiro disparate, e portanto o que nós estamos a fazer é tornar as casas, pela via do imposto, cada vez mais onerosas. Em termos médios, eu acredito que hoje o custo de todas as taxas e impostos que se aplicam sobre num edifício, por exemplo, em Lisboa, andaremos num custo a rondar os 40% só impostos e taxas. E isto é, obviamente, altíssimo. Para o consumidor? Para o comprador? Para o comprador. Ou seja, se tivermos um edifício que custa 100, cerca de 40 são impostos e taxas. E que estão de impostos de toda a natureza, quer dizer, IVA, IMT, IMI, imposto de morte-água, imposto de selo, trio, compensações urbanísticas, todas aquelas taxas, desde certificados energéticos e enfim, tudo e mais alguma coisa, tudo somado rondará esse número. 40%. Vou dar só um exemplo, que às vezes custa acreditar, mas é um facto. Se nós olharmos para o edifício que nós estamos a fazer em Infinity, na Campolida, 70% do valor do terreno são impostos. 70%. O que dificulta Claro, a prática da construção, não é? Pronto. E depois nós temos um regime muito antigo, mais de 70 anos, e portanto que não ajuda. E ao contrário do que as pessoas pensam, as casas em Portugal, em termos médios, são grandes. São maiores que a Suíça. E não consta que a Suíça seja um país mais pobre que nós. E portanto, nós, no fundo, temos um problema
no poder de compra líquido das pessoas. Portanto, as pessoas não ganham bem em termos brutos, mas ainda ganham pior, comparativamente com a maior parte dos nossos amigos da Comunidade Europeia. Ganhamos, em termos líquidos, ganhamos pior, porque temos uma taxação no IRS muito alta. Depois temos um problema do custo dos impostos aplicáveis ao imobiliário, que são muito, muito altos, o que faz com que, de facto, haja muita dificuldade em aceder à compra de uma casa. Não é? Depois, associado ao facto das casas serem maiores, para dar um exemplo, em França, nós temos um bom T0 tem 22 metros quadrados. Em Portugal não se vendem casas com 22 metros quadrados, nem a lei permite. E, portanto, queremos casas maiores, queremos casas mais baratas. E pessoas a ganhar menos é uma equação quase impossível de resolver. A lei estipula mínimos praticáveis para uma casa? As casas têm dimensões em função das tipologias. E depois é o tema das casas, o famoso tema da bidé, da casa que tem que ter a banheira. Banheiro e o bidé. A banheira e o bidé, enfim, tudo isso são... Mas isso são coisas que resultam de uma facto do Regeu ter sido feito há mais de 70 anos e insiste em não ser atualizado. Não? E perspectiva-se alterações em relação a isso ou não faz ideia? Já se falou muitas vezes, mas nunca ouvi ninguém oficial a falar sobre essa matéria. Portanto, não tenho conhecimento de nenhuma iniciativa nesse sentido. Pode ser que estejam a pensar, mas que eu saiba, não. Estou esperançado agora que finalmente, depois de tantos anos que o setor tem vindo a pedir a criação do Ministério da Habitação, que esse tema possa vir a ser equacionado. Espero que sim. Vou aqui recuar só mais um pouco. Isto aqui, a conversa é como as cerejas, portanto nós vamos avançando, mas queria só aqui recuar um pouco. Há pouco o José dizia que 2022 terá sido o melhor ano dos últimos muitos anos. Os dados, tive a ver uns dados que apontavam para que no final do ano tivessem algumas zonas, não é geral, mas em algumas zonas do país já registada alguma quebra de preços e também mesmo de negócios. Não quer dizer... É como se houvesse menos imóveis no mercado, precisamente. Não quer dizer que os negócios não se façam, mas há menos e, portanto, acaba por se fazer menos. Tem alguma perspectiva em relação a isto? Confirma ou não tem? É preciso ver que a estatística é preciso ter muita atenção como se avalia os números, não é? Havendo uma escassez cada vez maior na oferta e havendo uma procura cada vez maior, e estamos há muitos anos... Mas a procura está a aumentar, continua a aumentar. A procura está muito forte. A procura está muito forte. Portanto, hoje em dia, o problema que nós temos, e nós próprios na empresa temos esse, porque houve alguns licenciamentos que demoraram tanto tempo, que nós, enquanto empresa, necessariamente vamos reduzir as vendas nos próximos 6 meses por uma razão simples, temos quase nada para vender. Temos oferta. Mas continuamos a ter imensa procura. Portanto, nós fazemos cerca de quase 70% das nossas vendas são feitas diretamente, ou seja, temos uma equipa própria de vendas e, portanto, nós recebemos as leads. Em treinamento também se vê que as leads reduzem, porque a oferta que nós, quando fazemos as leads hoje em dia, as pessoas têm acesso à informação do que é que está disponível. E, portanto, se alguém quiser comprar um T2 e nós só temos um T5, obviamente não nos vai contactar. E, portanto, verifica-se que há muita procura em geral, a procura estrangeira tende a aumentar, e a nacional não baixou. Agora, o problema é que nós temos um problema da oferta. E é preciso não esquecer do seguinte. Segundo um estudo que a GLA fez há algum tempo, e que publicou o ano passado, se não me engano, mostra que cerca de 15% dos ativos em Lisboa têm menos de 20 anos, e 16% no Porto, e em Portugal, em termos médios, cerca de 33%. Ou seja, em Lisboa, a oferta, o tipo de produto que muitas destas pessoas que hoje querem comprar, sejam nacionais, quer estrangeiras, não cumpre os mínimos olímpicos, digamos assim. Portanto, são casas que não têm o grau de conforto, não têm certificação elevada, portanto, são casas muitas vezes com Cs, Fs, etc., antigas, que muitas vezes, por estarem em edifícios que também são antigos, não nos permite com facilidade fazer uma reabilitação que as torne confortáveis. E, portanto, esse também é o nosso problema. Hoje em dia, de facto, portanto, perceber que se há uma redução no preço ou no número de transações, se é provocado por redução de procura ou por redução do estoque existente, porque, como digo, andamos já a vender muito produto antigo ao longo dos últimos anos. Por isso é que eu digo,
Nós temos tido o volume de transações desde 2014, 2015, 2016, anda sempre acima de 150 mil unidades por ano e andamos sempre a produzir menos de 20 mil. E em 2014 ainda bastante menos. Portanto, andamos sempre a vender produtos em segunda mão já há muito tempo. E, portanto, hoje é perfeitamente possível que possa haver uma redução nas vendas e, no nosso caso, da Vanguard Properties é um dado garantido, porque não temos praticamente estoque. E para 2023, o que é que antecipa? Bom, digamos, o mercado imobiliário, como em tudo, é preciso ter atenção ao seguinte: o comportamento do segmento, o comportamento de um setor de atividade muitas vezes não é igual em função do segmento a que se destina. Ou seja, para os segmentos mais baixos, obviamente que a dificuldade de acesso a crédito, em que os bancos começam a exigir diferentes taxas de esforço, em que as taxas de juros subam. Isso tem uma consequência diretamente no preço da coisa, porque se as pessoas só podem comprar uma casa por 350 mil euros e antigamente podiam comprar por 300, 350, vão fazer uma pressão sobre os vendedores no sentido da descida para que seja possível concluir uma transação. E, portanto, nos segmentos mais baixos, acredito que possa haver acertos no preço, ainda que, como a oferta não é assim tão significativa, e há sempre a hipótese, muita gente, hoje em dia o que se verifica é que muitas vezes as pessoas são apoiadas pelos pais ou pelos avós ou por quem seja, e, portanto, encontram aqueles 10 ou 15 ou 20% que lhe faltam na família, e ainda assim, julgo eu que muitas transações, apesar disso, serão concluídas. Peso isto, obviamente, acredito que possa haver aqui alguma pressão neste segmento. Nos segmentos mais altos, duvido, porque, como digo, quer pelo apetite que os portugueses têm por imobiliário. As pessoas que têm capital, hoje o que estão preocupadas é a prevenção do capital, e, portanto, entre ter o dinheiro no banco, muita gente não quer investir na bolsa, é um setor que não conhece, as obrigações também às vezes podem ter receio, não conhecem, e, portanto, o setor imobiliário é normalmente um setor mais fácil, e os portugueses, como sabem, como muitos países latinos, gostam de pedra, e, portanto, o investimento imobiliário é um investimento de refúgio. E, portanto, porque quanto mais alta seja a inflação, as pessoas vão dizer, não, porque é que se eu mantenho o dinheiro no banco, vou perder 10% este ano, e assim compro um imóvel que provavelmente pode não perder valor e até pode vir a subir. E, portanto, não é necessariamente mau nos segmentos altos, e no caso dos estrangeiros, como digo, não vejo nenhuma razão para achar que vai haver uma redução da procura nacional e internacional em 2023. Quem é que está a comprar casa em Portugal? Consegue dizer neste momento? Bom, no nosso caso em concreto, um dos aspectos que é de assinalar é eu nunca tinha feito nenhum negócio com um norte-americano até 2000. E, portanto, até o ano 2000. Até o ano 2000. E neste momento, se não é o nosso maior cliente, em unidades, julgo que sim, e em unidades e provavelmente até em volume. E, portanto, o cliente norte-americano é claramente uma novidade para o mercado português. E eu diria até que no setor turístico, quando a TAP abriu uma série de linhas, verificou-se um acréscimo significativo, e eu julgo normalmente que essa abertura de novas linhas foi muito positivo para o setor turístico, mas também para o imobiliário, porque há aqui uma correlação bastante elevada entre uma coisa e outra, ou seja, um país quando tem um turismo forte, tende a ter uma repercussão direta e positiva também na venda imobiliária. E, portanto, o cliente americano claramente é uma novidade. Nós, por exemplo, no projeto da Muda, que é junto à Comporta, temos, salvo erro, 14 ou 15 diferentes nacionalidades. Temos americanos, temos ingleses, temos polacos, temos espanhóis, temos franceses, suíços, holandeses, italianos, mexicanos, que é um dos mais importantes. Agora, mexicanos primeiro descobriram Espanha, como é óbvio, muita gente foi para Madrid, e como Madrid, os madrilenhos são fãs incontornáveis, digamos, da Comporta. E, portanto, começaram a vir à Comporta, a descobrir a Comporta, e hoje temos bastantes clientes mexicanos e há muita procura por parte do mercado mexicano. Um mercado muito recente é o mercado chileno, que também descobriram Portugal e estão a vir em força. O brasileiro, claro que é fortíssimo. Nesse caso está-me a falar de pessoas, de estrangeiros que vêm para viver, comprar para viver. Para viver, sim. Como digo, no setor, nós atuamos essencialmente no mercado residencial. E, portanto, nós não vendemos ativos a investidores, ou seja, não aceitamos nenhuma oferta, independentemente do preço,
a ninguém que nos queira comprar 10 ou 20 apartamentos, isso não fazemos. Portanto, vendemos a unidade e, portanto, estas pessoas, de facto, não quer dizer que venham residir permanentemente, mas muitos deles vêm com o objetivo de utilizar a casa. E nesse tipo de zonas, de regiões que há pouco referiu, que estavam muito sustentadas mesmo no Algarve e muito viradas para empreendimentos turísticos e que agora têm um problema em mãos de mão de obra, aqui é falta delas, não é? Falta das mãos. Não é preocupante a falta em algumas zonas de infraestruturas que apoiem todos esses projetos? Ou seja, numa zona costeira que tem vilas e cidades muito pequeninas e que depois nascem vários empreendimentos de várias tipologias, nomeadamente o turismo, e eu agora estava aqui a referir mais aos projetos turísticos porque há vários a nascer na costa, mas que depois falta tudo o resto, não é? Falta pessoas para trabalhar, falta sítios onde essas pessoas que podem ser contratadas em todo o país possam viver. E tudo o resto que é infraestruturas que possam dar apoio a essas... Sim, essa é uma belíssima questão e a resposta é muito simples. É um disparate, por isso é que eu digo, no passado, quando havia a necessidade de criar mais emprego, fazia sentido, ainda que relativo, porque quando é demais, que toda uma região possa estar dependente do turismo, porque o problema que causa é, num determinado momento, por exemplo, no verão, em julho e agosto, uma determinada região pode ter 40 mil pessoas numa vila, vamos pôr a armação de pera, e depois, no resto do ano, tem 500 pessoas. Não é? E, portanto, o impacto que isso tem nas infraestruturas, seja da água, dos esgotos, de saneamento, enfim, e toda a infraestrutura de suporte, supermercados, cafés, etc. Mesmo a economia. Mesmo a economia, portanto, e isso é o que nós costumamos dizer no nosso caso. A Comporta, nós dizemos que a maneira qual é o ciclo da pobreza que existe na Comporta. Porque fala-se muito da Comporta com certo glamour, mas, enfim, para os locais o problema é que o ciclo da pobreza tem a ver com, por um lado, uma agricultura, hoje em dia, de subsistência, sem quase interesse nenhum, e que já ocupa muito poucas pessoas, e, por sua vez, era uma zona muito sazonal. E, portanto, é impossível criar empregos bem pagos. O comércio funcionava no passado recente 2, 3 meses por ano, e, portanto, o que acontece? Como é que se vai fixar pessoas? Como é que se vai criar oportunidades para os mais jovens numa situação em que tudo é sazonal? Portanto, como é que se vence este tema? No nosso projeto, o Terras da Comporta, justamente e bem, e porque o loteamento não foi feito por nós, nós já adquirimos o loteamento devidamente licenciado, tem, infelizmente, uma componente interessante, que ele sempre teve residencial, turismo e hotelaria. O que nós fizemos foi reduzir algumas áreas, nomeadamente na área turística e na área hoteleira, menos densidade, e criar todo um conjunto de infraestruturas de apoio. Portanto, vai ter comércio, vai ter restaurantes, uma clínica CUF, hubs educativos, portanto, tudo aquilo para poder fixar pessoas. E fixando pessoas significa que gera economia. Gera economia significa gera emprego. Porque o grande problema ali na zona da Alcácer e da Grândola é a perda da população. Ainda agora no último censo vai mostrar que uma vez mais perdeu 8 ou 10% da população dos últimos 10 anos. E é muito envelhecido. E já continuou, e isto já vem desde os anos 80 que já está a perder. E, portanto, isto está muito envelhecida. E, portanto, os mais jovens querem-se ir embora. Nós estamos a fazer sessões de esclarecimento, imediatamente sobre a sustentabilidade e, enfim, a oferecer livros sobre o tema e a discutir o tema da sustentabilidade para os mais jovens perceberem. E, no fim das conferências, quando se pergunta aos jovens o que é que eles querem fazer da vida, eles dizem, queremos acabar aqui os estudos básicos e irmos embora. 90%. Porque não vêem futuro, não é? Porque não vêem futuro. Portanto, a maneira de resolver, uma forma que ajudaria a resolver este problema, obviamente, é criar menos sazonalidade. Portanto, combater a sazonalidade. Combater a sazonalidade tem que ser criando negócio. Se houver hotéis de um segmento alto, em que um segmento alto significa que o hotel tem que abrir muitos meses durante o ano, ou mesmo durante o ano todo, muito mais residencial, e felizmente no nosso caso é mais residencial do que turístico. E tirando partido daquilo que foi a única coisa que o Covid terá tido bom foi que as pessoas, muitas delas pensam que agora de facto não faz sentido ter que viver num centro da cidade, ou pelo menos permanentemente. Há uma enorme demanda de pessoas que querem viver fora dos centros urbanos e podem viver perfeitamente na Comporta. Por exemplo, está a 1 hora de Lisboa,
para quem vem de um país de grande dimensão, 1 hora não é nada. E mesmo para mim, que isto há uns anos não fazia muito sentido, e hoje vejo que, de facto, não vejo nenhum problema fazer 1 hora de trajeto. Portanto, poderia perfeitamente viver 3 ou 4 dias por semana na Comporta, trabalhar na Comporta e de vez em quando vir a Lisboa, porque a maior parte das reuniões que eu tenho hoje, de facto, são feitas por videoconferência. E, portanto, as pessoas estão a pensar que, afinal, podem trabalhar de outra maneira, podem viver de outra maneira, com muito mais qualidade, e para isso, obviamente, é preciso que cada vez mais haja uma oferta residencial. E digo, é importante que isto assim seja e não tentar transformar com uma certa habilidade uma operação turística numa operação residencial, porque isso, no fundo, é estar a tentar cometer uma legalidade para resolver um problema de mercado, mas eu acho que, de facto, é uma oportunidade que nós temos, que é, de facto, centrarmos cada vez mais em operações residenciais, aumentar o número de pessoas que possam viver em determinadas localidades, gerando uma economia permanente nessas regiões. E eu acho que é uma forma de aumento de poder de compra de todas as pessoas de uma região. Isso pode dizer-se que isso é o imobiliário sustentável? Faz parte, porque dentro do conceito da economia circular, as pessoas trabalham próximo onde vivem, cria muito mais negócio para as pessoas, cria mais emprego e, portanto, claramente é uma atividade muito mais sustentável. E, na verdade, em termos de próprio negócio, o apostar numa coisa que depois vai ter maiores dificuldades em conseguir fazer render, porque não tem pessoas para trabalhar, portanto não deve poder dar nós temos que perceber que todas, podemos estar a falar de um simples café. Sim, certo. Uma atividade que tem, durante 2, 3 meses, tem milhares de pessoas, mas depois o resto do tempo não tem. E tem ainda por cima uma clientela cada vez mais envelhecida e com pouco poder de compra, é fácil perceber que não é sustentável. Não é? E, portanto, reduzir a dependência da sazonalidade é importantíssimo. E isso, por exemplo, o Algarve melhorou muito com a introdução, por exemplo, do desporto, como o caso do golfe, que funciona justamente a força do golfe em finais de setembro até março, e, portanto, exatamente portanto, em áreas que são muito dependentes do turismo de praia e sol, o golfe, que ainda por cima normalmente traz uma clientela com poder de compra e que gasta, é uma das formas de resolver isso. Mas tem a ver também. Nós, por exemplo, no caso da Comporta, estamos a criar condições para que as pessoas possam ali viver. Portanto, daí temos uma clínica CUF, que está aberta, aliás, não só para os nossos clientes, mas também para a população. E hubs educativos, nomeadamente com a Brave Generation Academy, um clube de literatura com a Casa das Letras, e vamos anunciando todo um conjunto de investimentos dessa natureza para que as pessoas ali, de facto, possam viver com toda a qualidade, com todos os serviços ali na zona. E isto, obviamente, vai criar muitos empregos. Né? E, obviamente, depois, hotéis com qualidade cujo objetivo deles é funcionar o ano todo. E isto muda radicalmente uma região. Né? Certo. Estamos quase a terminar. Queria fazer aqui um 2 em 1, uma pergunta 2 em 1, que é Portugal, portanto, os estrangeiros têm cada vez um peso maior no mercado nacional, no qual o imobiliário diz respeito. Portugal beneficiaria, é benéfico para Portugal ter esta população a vir viver para cá? Já referiu aí uma ou outra razão, porque sim. O que é preciso para tornarmos Portugal numa referência efetiva para este tipo de público? E também, em relação, do lado oposto, em relação aos residentes, uma das coisas que se ouve muitas vezes é Lisboa é só um exemplo, não? Mas os centros, impossível para um português conseguir comprar, porque os preços estão exorbitantes para aquilo que é o poder de compra português. Como é que se contorna isto tudo? Bom, lá ver, nós, em primeiro lugar, eu penso que é preciso que os portugueses não se esqueçam, muitas vezes, de vez em quando, ouço falar de pessoas contra os clientes internacionais e os estrangeiros que querem vir viver para Portugal. Mas eu acho que, enquanto povo, não devemos esquecer o que é que se passou nos anos 60, ainda agora, quando as pessoas vão para o exterior e são acolhidas como deve ser. Os portugueses foram muito bem acolhidos em França, no Luxemburgo, na Suíça e em muitos outros países, e, portanto, nós não nos devemos esquecer que seria um pouco estranho que um país que, segundo dizem, mais de 6 milhões de pessoas vivem fora de Portugal, nós fizéssemos o oposto com quem quer viver em Portugal. Segundo lugar, quando nós precisamos de ajuda, nomeadamente agora mais recente na Troika, foram os estrangeiros que nos emprestaram o dinheiro e, portanto, nós não devemos esquecer isso.
Olhando para o tema da construção, vamos lá ver da oferta. Lisboa, ao contrário do que muita gente pensa, tem vindo a perder a população desde os anos 80. Em 1980, com o censo, tivemos mais de 810 mil habitantes em Lisboa. E no último censo, no 2011, tínhamos, salvo erro, 500 e qualquer coisa, 510 mil. Portanto, andamos a perder mais de 10 mil pessoas por ano durante 30 anos. E, portanto, não podemos dizer que foi agora. Contrariamente a isto tudo, a década onde perdemos menos habitantes foi a última. Obviamente também há uma percussão dos estrangeiros a viver em Lisboa. Portanto, em Lisboa assim, temos 300 mil habitantes a menos do que tínhamos em 1980. O problema que nós temos é que, e é preciso não esquecer, nós temos um parque urbano decrépito. Hoje em dia, muitas vezes nos esquecemos o que é que se passou nos últimos 10 anos, digamos assim, mas houve uma renovação brutal dos centros históricos. Eu devo dizer que, quando começámos à procura de projetos para adquirir, eu devo ter visitado aí 30% ou 40% dos edifícios devolutos, ou quase devolutos, da Baixa. E a situação da maior parte desses edifícios era absolutamente catastrófica. Só mandando abaixo, é isso? Só reabilitando por completo. Eu vi pessoas, vi uma casa de uma senhora que tinha falecido há pouco tempo, e eu nem consigo perceber como é que ela conseguia chegar a casa. O estado da casa era absolutamente horroroso. E, portanto, havia centenas de casas na Baixa. E, por isso, nós temos uma oferta, como digo, mas voltamos ao problema da oferta. Agora, o problema que nós temos maior, e por isso é que a fiscalidade não pode ser deixada para trás, é o problema do poder de compra. O custo da construção, porque vamos construir mais barato, mas para construir mais barato significa que temos que também pagar menos às pessoas que trabalham no setor, e isso não é possível, porque as pessoas hoje em dia podem facilmente ir trabalhar para a Suíça ganhando 3 ou 4 vezes mais. Portanto, a industrialização é possível, mas na construção nova. Não é tanto na reabilitação de um edifício pombalino, a industrialização é muito relativa. E, portanto, o problema principal que nós temos é, de facto, o problema do poder de compra, que é baixo. Temos uma taxação do ponto de vista de IRS altíssima e temos as taxas e impostos altíssimos sobre o imobiliário. Portanto, quisermos atuar aí, só temos uma solução, que é realmente atuar ao nível dos impostos também. Temos que mudar o nosso paradigma, temos que crescer mais, temos crescido muito pouco ao longo. Isto obviamente é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas é verdade. Basta olhar para as estatísticas, de facto, nos últimos 22 anos temos crescido muito pouco. E por isso é que hoje, um luxemburguês, e nós temos um caso concreto de alguém que trabalha connosco indiretamente e é um contabilista, ele ganha 7.700 euros e é contra uma pessoa com a mesma idade, com a mesma formação, em Portugal ganharia 1.200. E, portanto, ele não tem nenhum problema em comprar um ativo em Portugal, mas o português tem. E isso tem a ver com o poder de compra. E, portanto, não é só resolver-se o problema da imobiliária. Dentro do imobiliário, o rendimento é um tema. E eu diria que para apoiar, claramente, temos que reduzir os impostos. Por exemplo, não faz ao nível, por exemplo, do IMT, do Imposto de Selo, do IMI, enfim, do AMI. E provavelmente não chega, não é? Mas, obviamente, a resolução do problema do licenciamento. Portanto, quanto mais rápido for o licenciamento, mais fácil será de construir. Depois pode-se atuar de outras maneiras do género, em algumas áreas, por exemplo, aumentar a densidade de certos edifícios, ou seja, voltamos ao tema da construção em altura, não é? Reduzindo o custo dos terrenos. Porque repara uma coisa, às vezes diz, mas os privados querem muito dinheiro pelos privados, quando vendem o terreno. E então o Estado? O Estado vende sempre ao mais alto preço. Portanto, nós vemos muitos edifícios, vemos em astas públicas em Lisboa, que os terrenos que o Estado vendeu a 2.000, 3.000, 2.000 e mais que 2.000 euros o metro quadrado. Ora, a esse valor, e eu percebo que o Estado queira rentabilizar o seu ativo, mas a esse valor por metro quadrado de terreno, se somar o custo da construção mais tudo aquilo que é preciso fazer hoje, caves, etc., já sai muito para além do preço médio que um português pode pagar. E essa é que temos aqui uma equação difícil, portanto, para ser resolvida, tem que se mexer, digamos, tem que ser resolvida em diferentes áreas, não é? José, no final de contas, quais vão ser, o que é que antecipa que será o que serão os grandes desafios do mercado imobiliário português em 2023? Bom, obviamente é muito importante que se nós, Portugal, que às vezes lá fora não é conotado como sendo um país estável ao nível da legislação, é importante que não se tomem iniciativas de alteração de programas existentes, como, por exemplo, outra vez o tema do Golden Visa, os residentes não habituais, sobre pressão, digamos, de alguns meios de comunicação que nem sempre estudam bem os assuntos
e que podem fazer com que o poder político ache que se deve alterar alguns programas. É preciso ter muito cuidado com esse ponto, com esse aspecto. O grande desafio de 2023 para mim vai ser, obviamente, a continuação de um problema da oferta. Isso vai fazer com que provavelmente vamos perder bastante investimento, porque, por exemplo, não havendo capacidade de resposta, essas pessoas podem optar por investir noutros locais ou inclusive a residir, porque os residentes não habituais, nós muitas vezes, os números que são publicados nem sempre correspondem à realidade, porque muitas vezes eles refletem a realidade da primeira transação, mas não depois das seguintes. E depois tem outro tema que estas pessoas consomem, né? E, portanto, a riqueza que deixam no país é muitíssimo importante. E, portanto, o grande desafio será, obviamente, resolver o problema de licenciamento, ou pelo menos melhorar a situação presente, e a inflação ser mais contida. Ou seja, o tema do conflito na Ucrânia já teve consequências muito complexas, e foi o Covid e a seguir o tema da guerra, que foi as cadeias logísticas haver uma disrupção importante e, portanto, os preços a subirem, e de subir muitas vezes de forma assustadora. E, portanto, isso tenho conhecimento de alguns projetos que deixaram de ter condições de avançar. E, portanto, o grande desafio será que a redução novamente da inflação e que este tema da guerra da Ucrânia reduza, digamos, os impactos na logística das matérias-primas, não é? Que causa, obviamente, transtornos grandes no setor da construção. E, portanto, nomeadamente o aço, etc. E, portanto, esse será o grande desafio: matérias-primas, cadeias logísticas, inflação e, obviamente, taxas de juros associadas ao tema da inflação. Mas acredito, apesar de tudo, que vamos começar a ver na Europa, mais rapidamente, talvez nos Estados Unidos, uma redução mais rápida das taxas de juros. Os Estados Unidos sim, são mais rápidos. São mais rápidos quer na subida quer na descida, mas apesar de tudo acredito que em Portugal também, enfim, parece que já se tem a verificar isso, uma redução, mas esses são claramente os desafios. Obrigada, José. Este foi No Final de Contas, com José Cardoso Botelho, diretor-geral da Vanguard Properties. Quanto a Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.